Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Grupo Assistencial Espírita Frei Anselmo. Espero que todos estejam muito bem, fazendo as medidas de protocolo, né? Pedindo a vocês que, assim que verem a palestra, se gostarem, curtam, compartilhem, porque isso faz com que a a divulgação da doutrina possa ser um pouco maior e esse trabalho de levar a doutrina para as pessoas possa chegar a mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos estudar a lição 51, Meninos Espirituais, do livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier e do Emmanuel. E eu convido vocês agora para uma prece antes de iniciar. Então, nós vamos pedindo a Jesus, à equipe da espiritualidade presente, aos amigos espirituais, que tão amorosamente nos orientam, nos guiam, que estejam conosco, para que nós possamos ter um melhor aproveitamento da leitura, um melhor aproveitamento das orientações dadas por Emmanuel, e que nós possamos colocar essas orientações no nosso dia a dia, melhorando assim a nossa jornada espiritual e também melhorando a jornada daqueles que estiverem conosco, pois uma vez que nós melhoramos, quem está conosco também acaba melhorando através do exemplo. Que assim nós possamos estar reunidos em nome do Cristo e que assim seja. Graças a Deus. A lição de hoje é denominada Meninos Espirituais e o Emmanuel começa com um trechinho de Paulo que diz assim: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, pois é menino. Paulo, Hebreus 5,13. O Emmanuel vem trazendo para nós, nessa lição, que existem níveis de conhecimento dentro da nossa jornada espiritual, né? Nós começamos dentro da doutrina e vamos galgando lentamente o conhecimento. Começamos com o Evangelho no lar, depois muitas vezes passamos pelas escolas, o que é muito interessante. Aliás, o Frei Anselmo oferece as escolas, né, para que as pessoas possam se aprofundar nesse conhecimento doutrinário. Depois nós vamos aprendendo mais e mais com leituras, e isso vai dando para nós um conhecimento mais sólido. E ele faz uma comparação aqui, né? Que alguns não conseguem ainda, né, se alimentar que não seja de leite, que não seja de algo que não seja tão pesado, né? E outros se alimentam de outras substâncias mais pesadas. E assim somos nós espiritualmente. Eu acho que o que a lição traz para nós é do que nós estamos nos alimentando. E eu vou convidar vocês para a gente dar uma lidinha na lição, porque é uma lição preciosa, e fazer algumas considerações. Na apreciação dos companheiros de luta, que nos integram o quadro de trabalho diário, é inútil não haja choques, quando inesperadamente surgirem falhas e fraquezas. Antes da emissão de qualquer juízo, é conveniente conhecer o quilate dos valores espirituais em exame. Então, o que ele está dizendo aqui, né? Que muitas vezes, por nós irmos aprendendo e estarmos em níveis diferentes, o que não faz com que um seja melhor que o outro, existem choques, né? E choques de um falar uma coisa, o outro entender outra. Me vem à cabeça agora, quando nós entramos na doutrina, né? Aquilo parece tão espetacular e aí nós queremos contar para o mundo a nossa descoberta. E o que acontece? Algumas pessoas não entendem. E aí a gente acaba entrando em choque com amigos, em choque com familiares, porque nós não compreendemos o que o Emmanuel está dizendo para nós ainda, né? Que existem níveis nutricionais e aquela pessoa não está se nutrindo do mesmo conhecimento que você. Aí ele segue o texto.
Jamais prescindamos da compreensão ante os que desviam do caminho reto. A estrada percorrida pelo homem experiente está cheia de crianças dessa natureza. Deus cerca os passos do sábio com as expressões da ignorância, a fim de que a sombra receba a luz e para que essa mesma luz seja glorificada. Nesse intercâmbio substancialmente divino, o ignorante aprende e o sábio cresce. Então, entendendo essa lição do Emmanuel, a gente vai começar a prestar atenção nos nossos relacionamentos e perceber que assim, eu sei um pouco de um assunto, mas eu não sei outras coisas. E o meu companheiro de jornada, né, meu amigo da casa espírita, meu familiar, meu amigo no trabalho, ele sabe coisas que eu não sei. E a gente pode trocar, né? Todos nós somos sábios em algumas coisas e ignorantes em outras. Então, essa troca respeitosa faz com que todos nós cresçamos. Os discípulos de boa vontade necessitam da sincera atitude de observação e tolerância. É natural que se regozijem com o alimento rico e substancioso com que lhe é dado nutrir a alma. No entanto, não desprezam outros irmãos cujo organismo espiritual ainda não tolera senão o leite simples dos primeiros conhecimentos. Então, observar e tolerar. Essas duas dicas do Emmanuel fazem com que nós possamos melhorar muito as nossas relações. Por quê? Quando eu começo a observar que eu estudei um pouco e o outro não, eu falo de assuntos que ele não conhece. Então, peraí, ele não conhece. Como será que eu posso falar de um jeito que ele fique interessado em conhecer? E não falar de uma forma que ele se sinta menosprezado, menor, humilhado, né? E aí nós aprendemos a sabedoria da comunicação, a sabedoria do interrelacionamento. Como será que eu posso me observar para ver como eu ajo, né? Também, como eu posso tolerar em mim as minhas dificuldades, de tal forma que eu não só tolere, mas eu tolere a minha capacidade de estar naquele nível e também de modificar. Porque todos nós somos meninos espirituais para a espiritualidade. Muitos de nós ainda não conseguimos um outro alimento mais sólido que não o leite, né? Um bebezinho toma leite, ele não vai comer uma feijoada, ele não tem estômago para digerir um alimento tão pesado, né? Mas o leite, o estômago consegue digerir. Com os conhecimentos espirituais também se faz assim, né? Dando conhecimento pouco a pouco, passo a passo, e principalmente validando através do nosso exemplo, o outro vai se nutrindo, ele vai assimilando e vai se nutrindo, e nós vamos nós vamos nos percebendo, nós vamos assimilando de outros também e nos nutrindo. E tudo isso cria um campo de amizade, crescimento coletivo e progressivo, que é por onde a doutrina espírita caminha, não é? E ele continua já finalizando, são mais 2 trechinhos. Toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Se tua mente pode librar no voo mais alto, não te esqueças dos que ficaram no ninho onde nasceste e onde estiveste longo tempo completando a plumagem. Diante dos teus olhos deslumbrados, alonga-se o infinito. Eles estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso, nem lhes recuse o leite que amam e de que ainda necessitam. Então, o que o Emmanuel está dizendo para nós? Para a gente não virar as costas para as pessoas, principalmente para os nossos familiares, né? Muitas vezes, a gente desiste de um pai, de uma mãe, de um irmão, de um primo, de um tio, de uma tia, enfim, de qualquer um daqueles que estão ligados no nosso círculo familiar, porque essas pessoas não entendem o que a gente fala. Então, que a gente não passe a falar,
que a gente passe a exemplificar. E como, né? Eu aprendo que os discípulos do Cristo serão conhecidos por muitos se amarem. Então, que eu ame aquele irmão, que eu ame aquela mãe, que eu ame aquele pai, que eu ame aquela tia, tio, cunhado, cunhada, enfim, que eu ame aquele familiar da forma como ele é. E como eu posso fazer isso, né? Rosângela, como dá para fazer isso? Estando disposto a servir não no que eu quero dar a eles, mas no que eles precisem. Então, se alguém chegar para você e pedir para você uma ajuda, né? Pode ser uma filha, um filho, né? Uma mãe, um pai, enfim. Ah, você pode me ajudar com esse trabalho escolar que eu não estou conseguindo fazer? Hum? Você vai e ajuda. E tenha certeza de que esta ajuda é tão valiosa que ele vai criar uma memória espiritual, uma memória afetiva, e ele vai falar: poxa vida, nossa, toda vez que eu preciso de ajuda e eu peço, ela me ajuda, ele me ajuda, né? E isso aproxima as pessoas. E assim nós vamos crescendo coletivamente e vamos deixando de ser meninos espirituais, né? Porque vamos nos livrando das nossas imaturidades, vamos nos livrando do que nos faz ainda egoístas, orgulhosos, pesados muitas vezes, né? Porque todos nós, meu amigo, minha amiga que me ouve agora, todos nós, eu, você, todos nós, temos ainda em nós muito egoísmo, muito orgulho, perdão, muita arrogância. E precisamos trabalhar essas questões, desculpem, para trabalharmos essas questões, para sermos pessoas renovadas, para estarmos mais aptos para esse reino de Deus que nasce em nós a cada dia. Eu vou pedir mais uma vez desculpas a vocês, eu estou com um pouquinho de pigarro, e vou convidar vocês para que nós possamos fazer uma prece e levar para a nossa intimidade essas reflexões e que elas possam nos ajudar no nosso cotidiano. Então, nós vamos pedir a Jesus, pedir a toda a espiritualidade amorosa, que essas palavras da lição de hoje possam estar em nós, possam abrir em nós caminhos novos, caminhos de boa vontade, caminho de boas escolhas, para que nós possamos progredir na nossa reencarnação, na nossa jornada espiritual, para que quando sairmos do corpo físico, no momento da nossa partida para a espiritualidade, que nós possamos nos apresentar melhores do que quando aqui chegamos. Que assim possa ser. Eu vou aproveitar esse momento e já vou desejar a todos, porque não os verei aí mais este ano, através das palestras, um excelente Natal em família, com muito acolhimento, com muita amorosidade, uma boa passagem de ano e que o próximo ano traga para todos nós muitas oportunidades de conhecimento e crescimento para que nós prossigamos aí no nosso caminhar de deixarmos de sermos meninos espirituais. Até mais, boas festas a todos.